Você já se perguntou o quanto sua vida pode mudar quando você decide cumprir uma promessa aparentemente impossível? Já parou para pensar nas consequências de um voto feito com o coração ardendo de medo ou desespero, sem medir suas implicações? Talvez este seja o momento para você descobrir um poder misterioso que poucos conhecem a fundo. A história de Jefté e seu voto, um conto bíblico cheio de drama, fé e consequências devastadoras. Hoje, eu o convido a mergulhar em um episódio que, apesar de sua antiguidade, ressoa poderosamente nos dias de hoje. Não vá embora. Fique, porque o que você está prestes a ouvir pode abalar suas certezas e despertar algo que está adormecido dentro de você. E se eu lhe dissesse que o voto de Jefté guarda um segredo que, durante séculos, permaneceu em segundo plano porque poucos ousam se aprofundar em seu significado, você já imaginou que um ato tão simples como um voto, pronunciado em um momento de tensão, pode desencadear forças espirituais tão intensas que podem transformar completamente o destino de uma pessoa? Enquanto alguns veem essa história como um simples aviso do que acontece quando falamos sem pensar, outros percebem por trás de cada palavra um profundo chamado à reflexão, à responsabilidade pelo que prometemos diante de Deus e da humanidade. Hoje, quero que você respire fundo e mergulhe comigo em uma narrativa que, apesar de se passar nas páginas do Antigo Testamento, bate com uma energia tão real que fala conosco mesmo nestes tempos turbulentos. O vídeo que você está prestes a assistir terá 70 minutos de duração, e durante esse tempo, exploraremos a vida de um homem cuja história é frequentemente ignorada. Jefté não foi um profeta ou um rei, nem teve uma linhagem admirada. Em vez disso, ele era um pária, alguém que sofreu rejeição desde o nascimento. No entanto, em um momento decisivo, ele se tornou um líder e um instrumento de libertação para seu povo. Para conseguir isso, seu coração, oprimido por anos de desprezo, estava cheio de coragem, mas também com uma perigosa mistura de medo e desespero, o que o levou a fazer uma promessa drástica a Deus. Essa promessa se tornou uma reviravolta fundamental e hoje, ao assistir a este vídeo, você descobrirá por que essa história deve ser lida com cuidado e reverência e como ela pode tocar cada fibra de sua realidade. Na Bíblia, a história de Jefté se encontra no livro de Juízes capítulo 11. É uma passagem que muitos preferem ignorar por causa de sua crueza, mas ao mesmo tempo, é um espelho que reflete até que ponto as palavras humanas, aliadas à ação divina, podem alterar o curso da história. Você se sente corajoso o suficiente para enfrentar as perguntas dolorosas que muitas vezes surgem ao se aprofundar nessa história? Quer entender por que um homem determinado a cumprir uma promessa pode se encontrar na pior encruzilhada de sua vida? Não se trata apenas de uma curiosidade mórbida, mas da oportunidade de entender que as palavras que dirigimos ao céu não são vazias. Elas se tornam sementes que florescem, às vezes com consequências inesperadas. Este vídeo, dividido em vários segmentos, o levará pela mão através da narrativa bíblica, oferecendo reflexões práticas que se conectam à sua vida cotidiana. Quero que você sinta que a história de Jefté não é um conto antigo sem relevância, mas uma advertência e uma lição viva que pode ressoar com as provações que você está enfrentando atualmente. Em algum momento, enquanto ouve, você pode se lembrar de uma promessa feita a Deus no passado, ou de um voto que, por medo ou euforia, você fez sem medir o custo. Será possível que o Espírito Santo esteja usando essa história para iluminar sua situação atual e incentivá-lo a avaliar seus compromissos com o Criador? A Quaresma, uma época em que muitos optam pela penitência e pela reflexão, pode ser o momento perfeito para parar e considerar como nossas decisões, especialmente aquelas que envolvem diretamente a fé, podem mudar radicalmente o curso da vida. Jefté, no meio de uma guerra, clamou ao Senhor e fez um voto extremo, querendo garantir a vitória na batalha. Quantas vezes sentimos que nossas situações são tão complicadas que prometemos qualquer coisa a Deus, desde que tenhamos uma resposta imediata? Cuidado, irmão e irmã, pois assim como aquele homem viu sua palavra ser ouvida,
você também pode se deparar com a realidade de que Deus presta atenção ao que você diz. E é nesse ponto que a história se torna pungente, mas também assustadora, levando-nos a questionar a maneira como lidamos com nossas palavras quando falamos do alto. Nesses primeiros momentos, quero convidá-lo a não desviar sua atenção nem por um segundo. As distrações da vida cotidiana podem tentar roubar seu foco, mas acredite em mim. Aqueles que perseveram até o fim recebem uma semente de compreensão que muitos anseiam. Essa história tem tons profundos que envolvem injustiça, rejeição, imposição e obediência. Portanto, não é uma leitura trivial. Se você mergulhar no coração dessa história, provavelmente sairá dela com um senso renovado de responsabilidade por suas próprias promessas e, portanto, com um compromisso mais forte com sua fé. Bem, quando entendemos que cada palavra que sai de nossa boca pode se tornar uma ponte para a bênção ou uma armadilha mortal, despertamos para uma nova consciência espiritual. Aqui não se trata de ver Deus como um juiz implacável que quer nos punir, mas de entender que o relacionamento com Ele é sério, real e traz consequências eternas. Jefté, ao fazer seu voto, não mediu a magnitude do que estava prometendo. De maneira semelhante, às vezes também não medimos o impacto do que dizemos quando estamos desesperados ou cheios de fervor momentâneo. Antes de nos aprofundarmos neste estudo, quero convidá-los a escrever nos comentários a frase "Paz em Cristo". Faça isso agora mesmo. Paz em Cristo. Esse simples ato o vincula a uma comunidade de pessoas que buscam crescer em sua compreensão da palavra. Além disso, comentar é um ato público de compromisso. É como levantar a mão e dizer: "Estou aqui, presto atenção e quero transformar minha vida". Portanto, sinta-se encorajado. Vá até a seção de comentários e escreva "Paz em Cristo" agora mesmo. Seja corajoso e declare com seus dedos o que seu coração deseja. Não permaneça anônimo, pois todo ato de fé, por menor que seja, conta diante do Senhor. Da mesma forma, peço que você curta este vídeo. Pode parecer um gesto simples, mas ao fazer isso você força o algoritmo do YouTube a exibi-lo para mais pessoas que podem estar no limite, com o coração prestes a dar um voto perigoso ou precisando ouvir uma história que as abale e as faça pensar. Cada curtir é como um farol que ilumina o mar de conteúdo digital, e você, com esse clique, ajuda outras pessoas a encontrar uma palavra salvadora. Gostaria de parabenizá-lo antecipadamente por fazer isso e agradecer-lhe por participar desta missão de disseminar a sabedoria bíblica. Sim, você é fundamental para esse processo. Não subestime o poder que um simples polegar para cima pode ter, porque, no final, é um ato de amor por aqueles que vivem na escuridão da ignorância ou da falta de esperança. É claro que também convido você a se inscrever no canal, caso ainda não o tenha feito. Pense da seguinte maneira: cada assinatura é como uma âncora de fé que o mantém conectado a reflexões e ensinamentos que o guiarão em sua jornada espiritual. Se por algum motivo você decidir não fazer a assinatura, poderá perder futuros estudos que esclarecerão situações específicas de sua vida. Não deixe que a preguiça ou a desconfiança o privem de uma fonte constante de capacitação e orientação divina. Por outro lado, se você já é assinante, parabéns. Você faz parte de uma família de pessoas sedentas pelos conselhos que vêm do alto. Fique e alimente seu espírito, pois neste canal continuamos a buscar as respostas que somente Deus pode oferecer. Para aqueles que não têm uma igreja por perto ou vivem em regiões onde professar a fé é um desafio, esse canal pode ser um oásis onde a palavra de Deus é compartilhada de forma acessível. Muitos se sentem sozinhos em sua jornada, mas graças a esses vídeos descobrem que não estão isolados. Há irmãos e irmãs em todo o mundo que oram com eles e por eles. Fazer parte dessa comunidade virtual é, de certa forma, um testemunho de unidade. Por isso eu o incentivo a usar a caixa de comentários para compartilhar suas experiências, pedir oração e dizer "Paz em Cristo" sempre que estiver prestes a iniciar um estudo. Você verá como,
A cada mensagem, você se unirá cada vez mais a uma rede de fé que não conhece distância geográfica. Ao longo deste estudo, também o convido a prestar atenção à penúltima lição, pois nela pode estar a chave que abre uma bênção específica em sua vida. Muitos ouvintes testemunham que, quando estavam prestes a se aposentar, algo que ouviram na última sessão falou diretamente aos seus problemas e lhes deu forças para superá-los. Esse pode ser o seu caso. Talvez esteja passando por dificuldades, que não entende ou esteja procurando uma saída para um impasse sem solução aparente. Deixe que a narrativa de Jefté sussurre ensinamentos para você que derrubem muros em sua mente e espírito. A história de Jefté se desenrola em um cenário de guerra e opressão, quando o povo de Israel buscava a libertação de seus inimigos. Ele foi escolhido para liderar a batalha, mas com as tensões em alta, fez um voto que mudaria o rumo de seu lar. Sua história nos revela que um coração desesperado pode tomar decisões radicais e que Deus, em sua soberania, ouve até mesmo as promessas que surgem da angústia. Será que isso pode ser um reflexo de nossas próprias situações limite, em que jogamos palavras ao vento sem perceber que elas podem voltar para nós com um enorme peso espiritual? No decorrer deste vídeo, veremos como o voto de Jefté afeta não apenas sua vida, mas a de sua família, e como o silêncio de Deus em determinadas circunstâncias às vezes nos leva a uma encruzilhada em que a fé e o amor se chocam com a lógica humana. Eu o convido a se perguntar: estou disposto a manter meus votos mesmo que eles me custem o que mais valorizo? Pergunta forte, não é? Bem, essa é a força dessa passagem bíblica, e essa é a seriedade do compromisso com Deus. Se você chegar ao final deste estudo, terá encontrado novos insights sobre a natureza das promessas que fazemos em tempos de crise. E talvez seu coração seja tocado de tal forma que o leve a um ponto de decisão. Mas não tenha medo. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. O mesmo Espírito Santo que inspirou essas escrituras ainda está presente, falando com você em um sussurro suave em meio ao barulho da vida moderna. Ao conversar com Deus, seja na privacidade de seu quarto ou na agitação de sua rotina, tenha certeza de que Ele está atento a cada palavra. Mesmo agora, neste momento, enquanto você respira e medita, a presença dele está se revelando ao seu redor. Você pode sentir um leve arrepio ao perceber que não foi você quem procurou esse vídeo, mas o céu que o colocou diante de você. Antes de mergulharmos no texto sagrado e nos detalhes da vida de Jefté, quero que você faça um último exercício de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que pode precisar. Não procrastine. Compartilhe-o em suas redes, em seus grupos de mensagens, com seus amigos e familiares. Faça isso porque você nunca sabe se nessa história está escondida a palavra certa que outra pessoa está ansiosa para ouvir. Tornar-se um divulgador da palavra é um ato de obediência e amor. E não podemos duvidar de que Deus honra cada passo de fé que damos pelos outros. Portanto, fique à vontade, mas mantenha seu coração alerta. Temos 70 minutos pela frente em nossa jornada pelo Antigo Testamento, fazendo uma pausa para refletir sobre o que significa oferecer a Deus um voto que não podemos pagar facilmente. Você está pronto para ser confrontado pela história de Jefté? Quer descobrir como a experiência dele pode iluminar os cantos escuros de sua própria vida? Nesta introdução, lançamos as bases para o que está por vir, mas o melhor ainda está para ser revelado. Prepare-se para sentir uma mistura de esperança e temor sagrado ao reconhecer que, assim como as promessas de Jefté foram cumpridas, as suas também podem ser cumpridas diante do trono divino. Agora que você já comentou sobre paz em Cristo e deixou seu like como sinal de fé e solidariedade, está pronto para começar esse estudo intenso e comovente. Não perca de vista o fato de que uma surpresa espiritual o aguarda no final. E se algo em seu interior o fizer duvidar, peça ao Espírito Santo que abra seu entendimento e lhe conceda sabedoria. Ele nunca abandona aquele que busca a verdade com um coração sincero. Este é seu momento, seu espaço sagrado para reencontrar a palavra.
voltar às raízes da fé e lembrar que Deus ainda é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Quando se sentir tentado a se distrair, repita em sua mente: minha promessa a Deus é sagrada. Essa frase pode ajudá-lo a se concentrar no que realmente importa, o relacionamento vivo que o Criador deseja ter com você. Ao continuar, você descobrirá que cada passagem bíblica, cada reflexão, se tornará uma peça que se encaixa em um quebra-cabeça maior. O resultado pode não ser fácil de assimilar, mas lembre-se, a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre serve a um propósito. Talvez esse propósito seja tirá-lo de sua zona de conforto e levá-lo a uma transformação radical. E não se esqueça da penúltima lição do dia, que pode ser a chave para desbloquear a bênção que você estava esperando. Fique alerta. Às vezes a revelação vem justamente quando você acha que tudo já foi dito. Quando você acha que o vídeo não tem nada de novo para contribuir. Mas Deus trabalha no inesperado. E muitas vezes, Ele se manifesta no encerramento de nossas histórias. Este vídeo não é exceção. Portanto, se você chegou até aqui, fique até o fim. E não deixe que ninguém ou nada lhe roube a oportunidade de ouvir cada palavra. Com tudo isso dito, dou-lhe oficialmente as boas-vindas a este estudo sobre a promessa de Jefté. É hora de abrir a Bíblia, deixar a história falar por si mesma e permitir que seu espírito mergulhe em um mar de ensinamentos que podem desarmar seus paradigmas. Sim, podem surgir perguntas, preocupações ou até mesmo desconforto, mas esse é o sinal de que a palavra está viva e seu coração está sendo arado para receber novas sementes. Confie no processo e você verá os frutos. Agora, sem mais delongas, vamos começar nossa jornada por essa passagem bíblica cheia de intensidade e mistério. Respire fundo, acalme-se e peça ao Senhor que abra seus olhos e ouvidos. Garanto-lhe que, se fizer isso com sinceridade, ao final desses 70 minutos, você saberá que não ouviu um vídeo qualquer, mas um chamado direto para confrontar suas próprias promessas e perguntar a si mesmo: estou realmente disposto a cumpri-las sem olhar para trás? Vamos juntos, de mãos dadas, descobrir o significado mais profundo de Jeftá's Promise. Ao longo da história de Israel, vemos repetidamente o povo passar por ciclos de glória espiritual e declínio espiritual, um momento de libertação seguido de um momento de opressão, como se a memória coletiva tivesse se apagado, e depois de saborear a proximidade de Deus, eles caíssem novamente na idolatria e na desobediência. Nessa espiral de altos e baixos, surgem figuras que nem sempre representam a pureza ou a perfeição, mas que, de uma forma ou de outra, são chamadas pelo Altíssimo para cumprir uma missão específica. Jefté é uma dessas figuras. Seu caráter, seu contexto e a maneira como ele ascende à liderança em um período tão turbulento nos lembram que o Criador nem sempre escolhe os mais ilustres ou aqueles com uma linhagem imaculada, mas aqueles que, em sua fragilidade, estão dispostos a dar um passo à frente. No livro de Juízes, logo após outros libertadores que Deus levantou, como Débora, Baraque ou Gideão, somos apresentados a Jefté de forma breve e grosseira. Ele nasceu de um relacionamento ilícito. Sua mãe era uma prostituta. E por isso, seus próprios irmãos o desprezavam. De fato, ele foi expulso da casa de seu pai para não herdar junto com eles. Rejeitado pela família, foi parar na terra de Tobi, cercado por homens descritos na Bíblia como ociosos ou vazios. Pode-se dizer que ele formou um pequeno grupo de desajustados que o seguiram porque reconheceram nele uma certa força de caráter, uma determinação, mas além de sua situação familiar e social, as Escrituras enfatizam uma coisa: Deus deveria usá-lo para libertar seu povo da opressão amonita. A expulsão de Jefté carrega um simbolismo que ainda está conosco hoje. Quantas pessoas vivem sob o estigma de um passado que não escolheram, mas que as marca? Quantas, por terem nascido em circunstâncias difíceis, carregam uma rejeição que não mereciam, mas que, no entanto, define seu lugar na sociedade? Você já se sentiu assim? Já sentiu que as portas se fecharam para você sem motivo?
e que você vai de um lugar para outro tentando encontrar um espaço onde se encaixe? Jefté entendeu essa realidade. Embora a Bíblia não relate suas emoções, em detalhes é fácil imaginar que seu coração foi forjado sob a dureza da marginalidade, que ele cresceu aprendendo a se defender e a esconder suas feridas. Ele não era um santo, mas um homem desgastado pela vida, que precisava, como qualquer um de nós, de um motivo para se levantar todas as manhãs. Entretanto, o que os homens desprezam, Deus pode transformar em um instrumento valioso. A história diz que quando Amon ameaçou Israel, os líderes de Gileade, os mesmos líderes que o haviam rejeitado no passado, lembraram-se da coragem de Jefté e o procuraram para liderar seus exércitos. É uma ironia. Aquele que foi rejeitado como indigno é aquele que, na hora da crise, se torna a salvação de que o povo precisa. Não vemos aqui um eco do que, séculos depois, se cumpriria em Jesus, o Messias, desprezado por muitos, mas chamado para trazer a libertação definitiva? É claro que as proporções são diferentes, mas o princípio permanece o mesmo. Deus frequentemente usa os fracos e desprezados para manifestar sua glória, deixando claro que a vitória não depende da força humana, mas da mão divina. Se refletirmos sobre como o Pai age, perceberemos que Ele muitas vezes permite que nossa história tenha momentos de ruptura e depois nos concede a oportunidade de sermos instrumentos de bênção. O drama interior de Jefté, que vai desde o desprezo da família até a liderança forçada, prepara o cenário para uma grande batalha. Não apenas uma disputa militar contra os amonitas, mas também uma luta interior contra seus traumas e medos. É nessa encruzilhada de conflitos que surge a famosa promessa, ou voto que dá título a essa história. Um voto que, como sabemos, teria consequências devastadoras. Mas antes de chegar a esse clímax, vale a pena dar uma olhada na mentalidade da pessoa que, com o coração ferido, decide fazer um pacto com Deus em um momento de extrema tensão. Quando abordado pelos anciãos de Gileade, Jefté sente uma mistura de raiva e oportunidade. Ele os repreende. Não foram vocês que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em dificuldades? Juízes 11:7. Essa reprovação expõe suas feridas abertas. Se você já sofreu rejeição ou traição, pode ter empatia com a reação deles. Algo como: agora que estão desesperados, eles se lembram de mim. No entanto, seu anseio por reconhecimento e seu desejo de reivindicação falam mais alto. Os chefes de Gileade lhe prometem não apenas respeito, mas a liderança da região se ele conseguir derrotar os amonitas. De repente, o pária se vê como líder da própria terra que lhe havia dado as costas. Muitas vezes, quando somos humilhados, o desejo de provar nosso valor pode se tornar uma faca de dois gumes. No caso de Jefté, a necessidade de aprovação se misturou a um desejo sincero de salvar seu povo. Assim, ele decidiu aceitar o chamado. Quantas vezes, em nossas próprias histórias, entramos em situações complicadas, movidos pela esperança finalmente encontrar nosso lugar e sermos reconhecidos. Talvez um emprego, um relacionamento ou um compromisso nos seduza com a promessa de prestígio ou aceitação. Mas se não abordarmos essas etapas com humildade e sabedoria, corremos o risco de fazer pronunciamentos levianos diante de Deus e das pessoas, fazendo votos com os quais não saberemos como lidar mais tarde. A Bíblia descreve que Jefté, depois de aceitar a liderança, iniciou negociações diplomáticas com o rei de Amon para evitar a guerra. Ele demonstrou certa eloquência e conhecimento histórico, refutando os argumentos amonitas de que Israel havia usurpado sua terra. No entanto, o rei inimigo não deu atenção e a guerra se tornou inevitável. Foi então que Jefté, com o sangue fervendo e o coração dividido entre a raiva e a fé, fez o voto que marcaria seu destino. Se você entregar os amonitas em minhas mãos, quem sair das portas da minha casa para me encontrar, eu o oferecerei em holocausto. Juízes 11:30-31. Essa frase, em sua raiz, é um grito desesperado de alguém que conhece o poder de Deus,
mas que subestima a seriedade e o peso de suas próprias palavras. Esse voto reflete uma cultura antiga em que era comum oferecer sacrifícios a Deus, mas também revela o fervor excessivo de Jefté em meio à angústia. Ele não pensou no que ou em quem viria ao seu encontro. Ele via apenas o perigo iminente e a necessidade de garantir a vitória. Talvez, no fundo de seu coração, ele tenha pensado que seria um animal ou um servo que sairia para recebê-lo. Mas há um tom mais sombrio. Seria sua própria filha que pagaria o preço. E essa tragédia que logo se desenrola nos ensina que as palavras que proferimos diante do Todo-Poderoso não são mera formalidade. Em uma época em que os convênios eram selados com fogo, Jefté selou-os com sua própria descendência. Hoje em dia, dificilmente fazemos votos tão drásticos, mas não estamos isentos de situações semelhantes em espírito. Quantas vezes prometemos algo a Deus sem avaliar as consequências? Senhor, se o Senhor me der esse emprego, prometo deixar tudo e servi-lo. Deus, se o Senhor me curar, farei tal e tal coisa. Se o Senhor me ajudar com minhas dívidas, doarei todo o meu salário. Essas declarações parecem inocentes, mas se não as pensarmos bem e não tivermos a real disposição de segui-las, podemos acabar presos em um conflito de consciência tão devastador quanto o de Jefté. Pior ainda, podemos envolver terceiros nessas promessas, com um custo doloroso para as pessoas ao nosso redor. Há uma linha tênue entre fé e imprudência. Por um lado, a Bíblia nos ensina a ter fé na intervenção divina. Por outro lado, ela também nos chama à sabedoria e à prudência ao nos expressarmos. O caso de Jefté mostra até onde pode ir a imprudência de um homem desesperado, cuja confiança em Deus foi combinada com a arrogância de pensar que um ato extremo lhe garantiria ajuda celestial. O Criador não precisou dessa promessa para lhe conceder a vitória. Às vezes achamos que Deus exige sacrifícios caros, quando, na verdade, o que Ele pede é nossa obediência diária e nosso coração humilde. Talvez, se Jefté tivesse entendido melhor o caráter divino, ele teria evitado se acorrentar com um voto tão trágico. Essa parte da história, o contexto, a origem, a rejeição, revela um padrão interessante. Muitas de nossas decisões mais drásticas nascem das feridas que carregamos dentro de nós. Jefté, rejeitado por sua família, talvez tenha sentido que somente por meio de um ato extraordinário poderia provar seu valor. E em seus esforços para provar sua fidelidade e coragem, ele ultrapassou os limites da prudência, selando sua tragédia pessoal. Você já parou para pensar se suas promessas a Deus, ou até mesmo suas ações mais radicais na vida, são decorrentes de feridas não cicatrizadas que você procura compensar? Quando deixamos de atender à dor interior, corremos o risco de transformar nossa fé em uma moeda de troca, buscando comprar a aprovação divina com votos e sacrifícios desoladores. Nesta segunda sessão de nosso estudo, vale a pena refletir sobre o estado de nosso coração ao nos aproximarmos de Deus. Jefté é um exemplo convincente de que a sinceridade não é suficiente. Devemos acrescentar à sinceridade a compreensão e a reverência. Ele, embora sincero em seu desejo de vitória, não teve a clareza de entender que Deus não se agrada de votos irresponsáveis. Quantos crentes hoje repetem fórmulas aprendidas, fazem promessas em vigílias fervorosas ou reuniões de oração, sem considerar o impacto real dessas palavras em sua vida diária? No final, um voto não tem utilidade se não pudermos ou não quisermos honrá-lo. A vida não é um jogo de azar em que fazemos nossos votos e Deus responde com recompensas ou punições imediatas. Em vez disso, é uma caminhada profunda e relacional, na qual cada ato de fé é emoldurado por um amor recíproco e uma compreensão gradual de quem Deus é e o que Ele espera de nós. Jefté não tinha consciência ou havia se esquecido dessa dinâmica relacional e agiu como se pudesse forçar a mão divina com uma promessa extrema. Essa noção, no entanto, nos lembra que Deus não se deixa manipular. Seus planos têm um propósito maior e nossa parte é alinhar nossa vontade com a dele. Não tentar torcer sua mão com declarações desesperadas.
À medida que avançamos, seria sensato nos perguntarmos: prometi algo a Deus que talvez não esteja cumprindo? Faço votos em minhas orações que esqueço ou que não me preocupo em cumprir depois que o fervor passa? Se a resposta for sim, talvez seja a hora de corrigir o curso agora. Na história de Jefté, não vemos um final feliz para sua família. Ele não podia voltar atrás ou desfazer suas palavras, e o desfecho abala nosso coração, colocando-nos frente a frente com a realidade de que há promessas que deixam cicatrizes indeléveis. No presente, porém, ainda temos a oportunidade de nos arrepender e direcionar nossas orações com sabedoria e obediência. Essa é a grande diferença e a grande dádiva da graça divina após a vinda de Cristo. Não estamos condenados a perpetuar nossos erros, mas podemos retificá-los e encontrar o perdão. Com essa visão geral, concluímos nossa análise do contexto e da situação da vida de Jefté antes de seu trágico voto. Vimos como seu caráter foi forjado na rejeição, como ele se tornou a esperança de um povo que o marginalizou e como sua ascensão à liderança foi marcada pelo desespero e pelo desejo de provar seu valor. Tudo isso estabelece a base para a compreensão do peso que suas palavras terão quando ele as proferir em um momento de angústia. No próximo bloco, vamos nos aprofundar ainda mais no momento exato do voto e da batalha contra os amonitas, para que possamos tirar lições que se apliquem à nossa peregrinação de fé. É um assunto delicado, mas lembre-se, essa passagem bíblica não existe para nos chocar, nem para nos motivar a temer a Deus de forma irracional, mas para nos alertar sobre o poder real de nossas palavras e a necessidade de caminharmos com uma fé bem fundamentada e reflexiva. Não vá embora. Ainda temos muitas peças para descobrir nessa história que, sem dúvida, continuará a impactar seu coração. O clímax da história de Jefté ocorre quando, com o coração agitado pela batalha iminente contra os amonitas, ele pronuncia o fatídico voto: se de fato entregares os amonitas nas minhas mãos, quem sair das portas da minha casa para me encontrar quando eu voltar vitorioso dos amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Juízes 11:30-31. Essa declaração, motivada pela euforia e pelo medo, torna-se a dobradiça que separa o antes e o depois na vida de Jefté. Há um claro tom espiritual em sua súplica. Ele reconhece que a vitória depende da intervenção divina. No entanto, ele comete o grave erro de pensar que um sacrifício tão extremo e drástico poderia persuadir Deus a se inclinar a seu favor. Qualquer pessoa que tenha passado por momentos de aflição e se viu implorando por uma saída pode, pelo menos parcialmente, entender o desespero de Jefté. É fácil julgar com o conforto da distância histórica, mas quantas vezes estivemos à beira de suplicar fervorosamente a Deus, prometendo coisas extremas que podem estar além de nossa real capacidade de cumprir? A mente humana, assolada pelo medo, procura fazer acordos com o divino, tentando garantir a vitória de antemão. Será que não pensamos: Senhor, se o Senhor fizer esse milagre, eu me consagrarei totalmente ao Senhor, deixarei tudo e me dedicarei à sua obra? E como Jefté, talvez não avaliemos as repercussões dessas palavras. A Bíblia relata que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté antes da batalha, o que sugere que Deus já havia lhe dado a unção para enfrentar o inimigo. No entanto, em vez de confiar apenas nessa unção, Jefté decidiu acrescentar um voto extremo, quase como se duvidasse da favorabilidade divina, ou sentisse que precisava de um empurrão extra para garantir a vitória. É aqui que vemos o choque entre a graça de Deus e a insegurança humana. O Senhor já estava disposto a lutar por Israel, mas Jefté, ignorando a suficiência da promessa divina, procurou reforçar a intervenção celestial com um sacrifício pessoal que excedia em muitos limites do bom senso e da reverência. Quando a batalha se inicia, a vitória chega de forma retumbante. Jefté e seus homens derrotam os amonitas, libertando a região do jugo do inimigo. Poderíamos imaginar que esse triunfo seria uma ocasião de alegria transbordante, de gratidão genuína ao Criador. No entanto, o horror da promessa feita pouco antes paira sobre Jefté,
como uma sombra inevitável. Quando ele retorna triunfante, é sua única filha, a luz de seus olhos, que sai dançando para cumprimentá-lo. A cena é carregada de intensa emoção. A cena é carregada de intenso drama. A jovem iludida comemora o sucesso do pai, sem saber que, a cada passo festivo, ela está se movendo em direção a um destino terrível. Essa visão atinge Jefté como um golpe mortal. Sua reação de rasgar as roupas e exclamar: "Ai de mim, minha filha, você realmente me derrubou", reflete um choque que poderia ser comparado a um terremoto interior. Esse é um ponto crucial. A inocência da filha destaca a gravidade de um voto feito de forma imprudente. Ela não pediu para ser colocada em jogo, nem sabia que seu pai havia feito tal promessa. É a metáfora perfeita de como, em nosso desespero, podemos arrastar outras pessoas para situações limite nas quais elas nunca tiveram a intenção de se envolver. Hoje não se trata de oferecer holocaustos humanos, o que, é claro, não está de acordo com a moralidade bíblica ou com o caráter de Deus. Mas podemos comprometer a felicidade ou o bem-estar das pessoas ao nosso redor, se usarmos nosso fervor como moeda de troca com o céu. A maioria dos estudiosos que abordam essa passagem concorda que o texto implica que Jefté cumpriu literalmente seu voto ao sacrificar sua filha. Alguns apresentaram interpretações alternativas, por exemplo, que ela foi consagrada ao serviço do tabernáculo, permanecendo virgem por toda a vida, mas a passagem não oferece nenhum apoio claro para essa versão. De qualquer forma, mesmo a opção mais branda implica a perda total de sua liberdade e a negação da descendência que perpetuaria a linhagem de Jefté. Ambas as leituras falam de um resultado trágico que dilacerou a história e levanta a inevitável questão: por que Deus não interveio para impedir essa loucura? Parte da resposta está no livre-arbítrio que Deus concede aos seres humanos. Ele não nos programa como robôs. Pelo contrário, respeita nossas decisões, mesmo que muitas vezes estejam erradas. Se essa história mostra alguma coisa, é que nossas palavras têm peso, e que o Criador não aprova votos absurdos e sacrifícios humanos, mas também não impede a força que foi gerada quando o homem declarou com a boca. Em outras palavras, Deus não atende a promessas tolas porque elas lhe agradam, mas porque nossa própria natureza, sendo tão comprometida, é arrastada pelas consequências do que falamos. É um duro golpe contra a ideia de uma fé infantil que supõe que, se algo foi prometido a Deus, ele tem a obrigação de evitar o resultado ruim. A filha de Jefté, por sua vez, é surpreendentemente resignada e corajosa. Ela pede um tempo para lamentar seu destino e a perda de sua prole, mas não se rebela contra o pai ou contra Deus. Esse detalhe, longe de fazer de Jefté um herói, ressalta a inocência da vítima, que carrega o fardo de uma promessa que nunca foi consultada. Na meditação espiritual, essa passagem é frequentemente usada como um alerta para os líderes, família, igreja ou outros, que, em sua ânsia de fazer algo grandioso, podem sacrificar a paz e o bem-estar daqueles que estão sob seus cuidados. Mesmo que os séculos tenham passado e que estejamos em um contexto cultural diferente, o ensinamento continua atual. Não se trata apenas de evitar promessas exageradas, mas de discernir se estamos usando o fervor religioso para barganhar com Deus. Em vez de forjar um relacionamento de confiança e obediência, podemos estar caindo em um fanatismo semelhante, embora adaptado aos nossos tempos, em que dizemos: se o Senhor me der sucesso neste projeto, prometo que... E nesse, envolvemos recursos, pessoas ou aspectos de nossa vida que talvez não tenhamos o direito de oferecer. Essa é uma maneira enganosa de pensar que quanto mais espetacular for a promessa, mais inclinado Deus estará para nos atender. Isso significa que não devemos fazer votos ou compromissos com o Senhor? Não necessariamente. As Escrituras apresentam exemplos de votos positivos, como o caso de Ana, a mãe de Samuel, que prometeu consagrar seu filho ao serviço divino se lhe fosse concedido o privilégio da maternidade. A grande diferença, porém, é que Ana fez seu voto com humildade, sem prejudicar os outros, e se submeteu à vontade divina com amor.
No caso de Jefté, o voto não reflete um espírito piedoso, mas uma mistura de medo e orgulho mal canalizado. É a advertência de que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Eclesiastes 5:5. Ao internalizar essa história, convido-o a se perguntar: tenho arrastado outras pessoas para situações difíceis pela maneira como negocio com Deus? Estou impondo certas consequências de minhas promessas à minha família ou aos meus entes queridos? Às vezes, mesmo sem perceber, nossos atos de fé, se é que podemos chamá-los assim, acabam afetando a liberdade daqueles que dependem de nós. É urgente que cada um de nós reveja nossos votos, nossos compromissos, nossas declarações perante aquele que ouve até mesmo o que dizemos em segredo. Talvez um silêncio reverente e uma oração sejam preferíveis a uma proclamação altissonante. Senhor, ajude-me a confiar em Sua vontade, sem forçar uma promessa da qual eu possa me arrepender. As repercussões dessa tragédia se estenderam para além da família de Jefté. Ela gerou um costume em Israel pelo qual as moças vinham anualmente lamentar o destino da filha assassinada. Juízes 11, 39 e 40. Isso criou um memorial de pesar e advertência. É surpreendente como as decisões de uma pessoa podem deixar uma marca histórica que marca toda uma comunidade. Não é semelhante quando um líder, seja ele espiritual, político ou familiar, toma uma decisão precipitada que afeta todo o seu povo. A experiência de Jefté revela que um único ato pode repercutir por gerações, seja para o bem ou para o mal. Concluindo, esse capítulo da vida de Jefté, o coração de sua história, ilustra como a vitória militar nem sempre significa vitória moral ou espiritual. Ele venceu a guerra externa contra os amonitas, mas perdeu a batalha interna da sanidade e do amor por seu povo. Sua filha, um símbolo de inocência, pagou o preço de um voto que nunca deveria ter sido feito. E nós, séculos depois, podemos aprender, à luz dessa passagem, a seriedade com que devemos tratar a palavra diante de Deus. Com isso, não procuramos alimentar medos, mas promover um senso de reverência e responsabilidade. O Senhor dos Exércitos não precisa ser convencido de nada por meio de sacrifícios extravagantes. O que ele busca é um coração contrito, uma fé sincera e uma obediência que seja sustentada pelo amor. Portanto, a história de Jefté é um testemunho dramático do que acontece quando a fé é misturada com imprudência e orgulho. Na próxima sessão exploraremos as implicações espirituais e teológicas desse evento, relacionando-o à nossa experiência moderna de fé e misericórdia divina. Veremos como, apesar do resultado trágico, há uma mensagem de esperança no fato de que a palavra não omite esses episódios. Em vez disso, ela os expõe de forma clara para que, por meio deles, aprendamos a andar humildemente diante de Deus. Fique atento. Talvez nessas reflexões você encontre a chave para retificar uma promessa ou aliança que fez em um momento de desespero, ou para não repetir o padrão se for tentado a forçar a mão de Deus em um momento de crise. Depois de chegar ao cerne desse episódio angustiante, vale a pena examinar as implicações espirituais e teológicas que emergem da promessa de Jefté. No entanto, a Bíblia não retrata um Criador que se entrega ao sacrifício humano, e o restante do cânone bíblico rejeita explicitamente essas práticas. Deuteronômio 12:31. Então, como podemos conciliar a trágica história de Jefté com a misericórdia divina? Para responder, é essencial entender que as Escrituras não economizam em mostrar o lado sombrio da humanidade. Ao relatar episódios cruéis como a promessa de Jefté, a Bíblia não os está legitimando, ela simplesmente os conta como aconteceram. Dessa forma, ela nos mostra o imenso poder da palavra dita de forma imprudente e revela como a fé pode se distorcer quando não se conhece o coração de Deus. Na verdade, o verdadeiro drama aqui não é o fato de Deus ter exigido o sacrifício da filha de Jefté, mas o fato de o próprio Jefté ter decidido amarrar a vitória divina por meio de um voto extremo, subestimando tanto a graça quanto o caráter amoroso do Senhor. Quando pensamos em nossa realidade moderna,
A pergunta é: como esse erro se manifesta hoje? Em princípio, embora não façamos holocaustos literais, podemos estar sacrificando outros aspectos de nossa vida ou da vida das pessoas ao nosso redor. Por exemplo, há pais que, movidos pelo zelo religioso ou pelo desejo de reconhecimento eclesiástico, acabam impondo fardos tão pesados aos filhos que os desencorajam ou os levam a se ressentir da fé. Outros, em um momento de crise financeira, prometem consagrar todos os seus bens a Deus, envolvendo até mesmo sua família, sem considerar que o Senhor não nos chama à ruína, mas à mordomia fiel e sábia. Assim repetimos o padrão de Jefté, em que o desejo de que Deus intervenha é levado ao extremo de um sacrifício destrutivo que está em desacordo com o amor e a ternura que a palavra aponta repetidamente. Talvez o aprendizado mais claro dessa história seja que, se quisermos apresentar qualquer sacrifício ao Senhor, a primeira coisa que Ele pede é o nosso coração. Em Isaías 1:11, Deus questiona o seu povo: pois que me aproveita a multidão dos vossos sacrifícios, mostrando que o holocausto, ou a oferta queimada sem um coração contrito e obediente, é inútil. O problema de Jefté não era seu fervor, afinal, ele entendia que a vitória vinha do alto. Mas a ignorância da essência divina e a desconfiança de que Deus, por si mesmo, desejava resgatar seu povo sem a necessidade de um juramento tolo, e essa ignorância resultou na pior tragédia imaginável. Por outro lado, é digno de nota o fato de que a Bíblia, ao contar essa história, não fala sobre as possíveis saídas que Jefté poderia ter buscado. Era realmente impossível revogar tal voto? Vários estudiosos mencionam que a lei de Moisés oferecia procedimentos para o resgate de votos imprudentes. Levítico 5:4-6, por exemplo. Teria sido até preferível buscar a intercessão de um sacerdote ou da comunidade de fé para anular um voto nascido de um erro. No entanto, Jefté optou por cumpri-lo até as últimas consequências, talvez por orgulho, ignorância ou uma concepção distorcida de fidelidade. Outro aviso se destaca aqui: não estamos sozinhos em nossa jornada espiritual. Em vez de nos fecharmos em uma decisão fatalista, podemos e devemos buscar ajuda da comunidade de fiéis quando nos encontrarmos em situações além de nossa compreensão. Trazendo para o presente, isso nos lembra da importância de não isolar nossas grandes decisões do aconselhamento cristão ou do discernimento coletivo. Quantas vezes agimos solitariamente, com nossas emoções à flor da pele, sem reservar um tempo para consultar líderes maduros ou outros crentes que poderiam nos dar bons conselhos? O caso de Jefté é uma ilustração de um homem que, em um momento crítico, não contou com o apoio e a sabedoria de seu ambiente espiritual, mas se deixou levar pela tensão do momento. O resultado é uma imagem aterrorizante que, longe de nos dar uma lição de virtude, nos mostra a amargura que surge do fanatismo mal direcionado. No entanto, em meio a essa desolação, as Escrituras não anulam a figura de Jefté como juiz de Israel. Ele é reconhecido no capítulo 11 de Hebreus, o famoso Salão da Fé, ao lado de outros personagens que também tiveram falhas notáveis. Como interpretar isso? Talvez para enfatizar que a fé, mesmo misturada com fraquezas ou erros graves, pode ser um canal pelo qual Deus age na história. Jefté é um herói que não está isento de um lado trágico. O reconhecimento de seu trabalho não desculpa a falta de sabedoria em seu voto, mas demonstra que Deus, em sua misericórdia, ainda usa instrumentos imperfeitos para realizar seus propósitos. Embora isso não desculpe o pecado ou a ignorância espiritual, mostra-nos que a graça pode operar mesmo naqueles que, como Jefté, cometem erros catastróficos. Da mesma forma, nossa vida pode espelhar a história de Jefté em uma escala menor. Às vezes nos deparamos com conquistas ou vitórias que não apagam os danos causados por nossas ações precipitadas. Podemos fazer parte de uma grande obra de Deus, cumprindo um chamado específico, e ainda assim sofrer consequências dolorosas das quais não conseguimos escapar. Isso deve nos levar a um senso permanente de humildade. Nenhuma conquista ministerial,
O prestígio social apaga os resultados de promessas irresponsáveis. Portanto, cada passo na vida de fé deve ser acompanhado de uma busca sincera pela face do Senhor, para conhecer seu caráter e não deformar a adoração em uma troca supersticiosa. Um elemento-chave nessa história é a aparente contradição entre a vitória divina e o sofrimento humano. A mensagem que surge é a de que Deus intervém e liberta. Mas as ações e decisões do homem são igualmente decisivas. O Todo-Poderoso teria dado o triunfo de qualquer maneira, porque amava seu povo e queria tirá-lo da opressão. No entanto, a urgência de Jefté o levou a colocar um preço que ninguém exigia dele. Muitas vezes na vida, Deus está disposto a nos abençoar e ajudar, mas somos nós que, por ignorância ou arrogância, acrescentamos condições que deterioram a bênção. É como se subíssemos uma escada até o topo, mas prendêssemos nossos pés com nossas próprias correntes, dificultando a subida. Portanto, o convite para a vida cristã hoje é claro. Antes de fazermos um voto, antes de selarmos com nossas palavras um compromisso perante Deus, reflitamos com temor e tremor. E temor aqui não é pânico, mas uma reverência que reconhece que estamos falando com o Criador do Universo. O Evangelho de Jesus Cristo insiste que o fundamental é a obediência de coração, João 14:15, e a fé que atua pelo amor, Gálatas 5:6. Nenhuma promessa espetacular substitui a comunhão íntima com o Senhor. A simplicidade da oração diária, a fidelidade no pouco e o serviço humilde aos irmãos são preferíveis a palavras grandiloquentes que não podemos apoiar. Em contrapartida, é sempre válido renovar nossos convênios com Deus, se os fizermos a partir da perspectiva correta. Senhor, eu me comprometo a servi-lo porque o amo, porque reconheço sua fidelidade e quero alinhar minha vida à sua vontade. Essa é uma declaração que se encaixa na graça do Novo Testamento, onde não são mais exigidos holocaustos sangrentos, mas o sacrifício vivo de nosso ser. Romanos 12:1. Vivemos então sob um convênio superior, selado com o sangue de Cristo, que é suficiente para cobrir todo o pecado. Portanto, não precisamos forçar Deus com declarações extremistas. Basta abrir nosso coração a Ele com humildade. Por outro lado, se tivermos feito votos irresponsáveis, ou se tivermos arrastado outras pessoas para situações difíceis, ainda há esperança no arrependimento. Ao contrário de Jefté, que parecia não conhecer caminhos alternativos, contamos com a palavra e o apoio da Igreja para nos orientar. O perdão divino pode restaurar até mesmo as consequências mais dolorosas de nossas escolhas, embora o processo possa levar tempo e dor. Mas à luz do Evangelho, sabemos que Deus pode pegar nossas misérias e transformá-las em um testemunho de sua compaixão e poder redentor. Assim, a história de Jefté e sua promessa culmina em um chamado à maturidade espiritual. Ela nos ensina que um coração marcado pela negligência e pelo ressentimento, combinado com a ignorância, pode gerar tragédia mesmo em meio a conquistas milagrosas. Estamos dispostos a cultivar a proximidade com o Senhor, a nos aprofundar em sua palavra e a buscar conselhos sábios antes de assumir compromissos importantes? Aprendemos com Jefté que, mesmo na vitória, a imprudência pode gerar a pior das derrotas? Com essa análise, encerramos a parte mais profunda da narrativa, na qual exploramos o desfecho e suas implicações. No entanto, ainda há uma sessão para refletir sobre como essa história se conecta com nossa vida diária, como ela pode reorientar a maneira como falamos e oramos, e até que ponto o amor de Deus ainda prevalece mesmo quando nossas promessas mal feitas ameaçam destruir tudo. No próximo bloco daremos mais um passo. Traduzir esse aprendizado para o contexto contemporâneo, de modo que a história de Jefté não se torne simplesmente um conto de horror e desgraça, mas um espelho que reflete nossos próprios desafios e ao mesmo tempo nos impele a buscar o coração terno do Pai que deseja o nosso bem. Muitas vezes, discutir a história de Jefté em um contexto contemporâneo envolve examinar como decisões precipitadas podem afetar nossos relacionamentos,
nossa visão de Deus e até mesmo nosso equilíbrio emocional. Na vida contemporânea, é fácil confundir intensidade com verdadeira devoção, acreditando que um gesto extremo pode compensar a falta de comunhão autêntica e diária com o Criador. A cultura do imediatismo e a busca por resultados rápidos muitas vezes nos leva a fazer afirmações que não foram bem pensadas. Poderíamos dizer que há uma espécie de síndrome de Jefté à espreita no coração daqueles que, impelidos pela necessidade de uma resposta divina, fazem promessas de cortar o coração na esperança de obter um milagre. Se traduzirmos o comportamento de Jefté para a nossa realidade, encontraremos situações como a do pai que, com a intenção de que seus filhos não se desviem, estabelece regras tão rígidas que, embora nascidas de um sincero desejo de proteção, acabam sufocando a liberdade e a alegria dos pequenos. Ou a pessoa que, atolada em dívidas, faz promessas arriscadas a Deus como: se eu sair dessas dificuldades financeiras, venderei minha casa e doarei tudo, sem considerar que tal ato, por mais nobre que pareça, pode deixar seus entes queridos desamparados. Isso também é visto em relacionamentos em que um dos parceiros acredita que se dedicar ao serviço religioso 24 horas por dia o libera da responsabilidade de cuidar das necessidades emocionais do outro. Em todos esses casos, a ideia subjacente é que um gesto vistoso compensará a falta de um vínculo mais profundo e equilibrado com Deus e com o homem. Um dos segredos para não cair nesse tipo de promessa excessiva é manter uma vida de oração constante, em que não agimos somente quando estamos no limite de nossas forças. A história de Jefté nos ensina que, ao negligenciarmos a comunhão diária e a instrução divina, podemos acabar usando a fé como moeda de troca quando o perigo se aproxima. No entanto, se desenvolvermos um relacionamento estável com o Senhor, com base no conhecimento de seu caráter, não sentiremos a necessidade de propor sacrifícios inaceitáveis para chamar sua atenção. Em vez disso, perceberemos que nosso Pai Celestial cuida de nós antes mesmo de lhe pedirmos, Mateus 6:8, e que o que Ele espera de cada um de nós não é uma oferta irracional, mas um coração sincero, disposto a obedecer. A história de Jefté também ilustra os efeitos colaterais de nossas decisões. Não vivemos isolados. Toda determinação pode se espalhar para as pessoas ao nosso redor. Talvez você mesmo tenha notado como seus pais ou avós tomaram decisões radicais que marcaram sua infância. Às vezes, a motivação para essas decisões era até nobre, mas as repercussões foram desastrosas. Da mesma forma, nossa fé pessoal não pode ficar enclausurada em um canto privado. Se você fizer um voto a Deus que envolva, por exemplo, as finanças de sua família, seus filhos e cônjuge, também sofrerão as consequências se não houver diálogo e oração em comum. A filha de Jefté representa essa inocência apanhada em um redemoinho de devoção mal compreendida. Não foi ela quem buscou o sacrifício, mas é ela quem o sofre. Assim, as Escrituras destacam a dimensão coletiva do erro. Um único voto mal proferido, por mais espiritual que possa parecer, tem um impacto poderoso em todo um círculo de pessoas. Da mesma forma, é pertinente refletir sobre a diferença entre um convênio firmado livremente e um voto nascido em meio à ansiedade. Quando a palavra é dita sob pressão, corremos o risco de idolatrar nossas próprias ideias ou crenças, colocando-as acima da voz do Espírito. Embora possamos pensar que estamos fazendo uma oração de fé, o que realmente está acontecendo é que estamos tentando manipular as circunstâncias. A oração genuína, por outro lado, consiste em submeter nossos planos à vontade de Deus, buscando sua face para alinhar nossos passos em vez de tentar fechar um acordo para satisfazer nossos desejos imediatos. É por isso que a palavra enfatiza repetidas vezes a importância de orar com humildade e perseverança, sem ostentação. Por outro lado, a história de Jefté nos lembra que nem a família nem a sociedade de sua época tiveram a sabedoria de intervir no voto fatal. Hoje, a igreja e as comunidades religiosas devem servir como fonte de contenção e aconselhamento para evitar situações semelhantes. Às vezes, o orgulho nos leva a acreditar que quanto mais drástico for o voto,
mais sincero será nosso compromisso. É vital, portanto, proporcionar espaços de diálogo onde possamos confessar abertamente nossos medos e anseios, recebendo orientação com base nas Escrituras e na compaixão de nossos irmãos e irmãs. A vida cristã não é um monólogo individual com o céu, mas uma peregrinação compartilhada. No entanto, a história de Jefté também oferece uma pitada de esperança. Ao ver que um homem marcado pela rejeição e pela ignorância da verdadeira vontade de Deus ainda poderia ser usado para resgatar seu povo, entendemos que o Senhor não escolhe os perfeitos. Em vez disso, Ele usa aqueles que estão dispostos a se levantar quando os outros caem. Mesmo com sua trágica falta de entendimento espiritual, Jefté liderou uma libertação. Isso sugere que, embora possamos cometer grandes erros, a graça não deixa de agir em meio às nossas limitações. A tragédia de sua filha ressalta, no entanto, que o ônus de conhecer a Deus e andar em sabedoria recai sobre nós. Ninguém pode impedir que os frutos de nossas palavras cheguem até nós, mesmo que a graça continue ativa na transformação de nossas vidas de outras maneiras. Um aspecto significativo que emerge desse capítulo bíblico é o contraste com o ensinamento de Jesus Cristo, que se ofereceu como sacrifício e nos proíbe totalmente de prejudicar outras pessoas em nome da fé. Enquanto Jefté acaba sacrificando a vida de uma mulher inocente, Cristo se sacrifica voluntariamente para dar vida a muitos inocentes. Assim vemos a diferença radical entre um ato humano permeado de medo e orgulho e o ato divino de amor redentor. Ao contemplarmos Jesus, somos lembrados de que não devemos buscar holocaustos dispendiosos, como se isso nos garantisse o favor divino, pois o único sacrifício que agrada ao Pai em termos de salvação é o de seu Filho. O que Ele deseja de nós é um coração consagrado, capaz de amar como Ele ama e de renunciar, sim, mas ao nosso ego e à dureza de coração, não à integridade de outro ser humano. Por essa razão, quando você se sentir tentado a proclamar uma promessa exagerada, pare e examine sua motivação. Será que o pânico diante da situação o leva a acreditar que somente um voto extremo fará com que o Senhor o ouça? Você se esqueceu de que Deus é amor, 1 João 4:8, e que a obediência constante é melhor do que um holocausto isolado, 1 Samuel 15:22. Reflita então sobre a grandeza de sua misericórdia, que não requer demonstrações arrogantes, mas um processo de transformação interior. A diferença entre a fé verdadeira e o fanatismo está em grande parte nessa compreensão amorosa do Pai. Da mesma forma, se você descobrir que no passado fez votos ou promessas que não estavam de acordo com a vontade de Deus, não se afunde na culpa. A Bíblia nos mostra que o Senhor é compassivo e próximo dos arrependidos. Salmo 34:18. Você pode orar: Senhor, reconheço que minha promessa não foi sábia. Ajude-me a corrigir meu curso e a não prejudicar aqueles que amo. Busque a orientação de líderes espirituais, converse com sua família, se for algo que a afete, e determine medidas concretas para honrar a Deus sem perpetuar o dano. Na vida sob o novo convênio, o sangue de Cristo e a comunidade de fé estão disponíveis para nos apoiar nessas retificações, mesmo que às vezes a jornada envolva fazer reparações com humildade. Se examinarmos a história de Jefté como um todo, encontraremos um retrato nítido da tensão entre o fervor e a sanidade, entre a tragédia e a libertação. É um espelho que nos pergunta: como está meu relacionamento com Deus? Conheço seu caráter? Estou usando a fé como uma transação ou cultivando uma amizade sincera com o meu Criador? Quando respondemos honestamente, podemos descobrir áreas em que, como Jefté, tentamos forçar a intervenção divina, em vez de nos submetermos ao seu perfeito amor. Essa constatação é o primeiro passo para uma mudança genuína, afastando-nos da rigidez dos votos extremos e levando-nos à plena comunhão com o Senhor. Por último, mas não menos importante, a história nos faz lembrar da responsabilidade que temos quando nos tornamos líderes ou modelos para os outros. Jefté influenciou a vida de sua filha e de todo o Israel. Hoje, cada um de nós pode influenciar membros da família,
amigos ou membros de uma congregação. Se nos permitirmos ser espiritualmente presunçosos, corremos o risco de nos tornarmos catalisadores de tragédias. Por outro lado, se cultivarmos uma fé saudável, que valorize a palavra e o conselho da comunidade, seremos uma fonte de bênção e orientação para aqueles que nos observam. Esse equilíbrio, a maturidade que vem da comunhão diária com Deus, é nosso escudo contra a impulsividade e o fanatismo. Em suma, olhar para Jefté é contemplar a grandeza e a fragilidade humanas em um mesmo personagem. A grandeza de ousar enfrentar um desafio impossível. A fragilidade de acreditar que o sacrifício extremo seria o meio indispensável para a vitória. E no contraste dessas características, nossa alma encontra um convite à prudência, reverência e fidelidade. 3 componentes essenciais de uma fé que não devora inocentes, mas constrói vidas. Que essa história, por mais crua que seja, nos ensine a falar com moderação, a entregar nossos planos ao Altíssimo e a lembrar que, embora Ele não rejeite nosso desejo de adorá-lo e honrá-lo, a maneira de fazê-lo deve estar em harmonia com seu amor, sua justiça e sua verdade. Dessa forma, a chama do fervor não se extinguirá, mas crescerá em um fogo sagrado que ilumina e acaricia, em vez de consumir e destruir. Nesse ponto, é importante relacionar a experiência de Jefté com outras histórias bíblicas que, embora distantes no tempo, compartilham a essência da luta interior, a tensão entre fé e razão e a responsabilidade por nossas decisões. Um exemplo óbvio é a história de Abraão e Isaque, em que Abraão, por ordem divina, se propõe a sacrificar seu filho, mas é impedido no último momento pela intervenção direta do anjo de Jeová. Gênesis 22. Ao contrário de Jefté, Abraão tinha uma instrução clara e específica de Deus, e ao obedecer, demonstrou que seu ato não tinha a intenção de manipular o favor divino, mas de se submeter a um teste de fidelidade. Essa situação, embora também cheia de drama, terminou em libertação e bênção, pois Deus providenciou um carneiro para o holocausto. O paralelo entre Jefté e Abraão mostra a profunda diferença entre um sacrifício ordenado por Deus e um sacrifício nascido da vontade humana, movido pelo medo e pelo desespero. Enquanto Abraão obedece a uma voz celestial, e ainda assim é poupado de consumar o ato, Jefté faz seu próprio voto sem ser instruído pelo Senhor, fechando o caminho para uma saída milagrosa. Isso reforça uma das grandes lições da história. Não basta ser fervoroso ou ansiar pela ajuda do alto. A obediência genuína envolve ouvir atentamente a voz divina, discerni-la com sabedoria e não se apressar em prometer o que Deus nunca exigiu. Observando a tradição bíblica como um todo, notamos que a Torá já advertia: quando você fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a pagá-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente o exigirá de você, e isso seria pecado em você. Mas se você se abstiver de fazer o voto, não haverá pecado em você. Deuteronômio 23, 21, 22. Por trás dessa ordem está o princípio de que a palavra humana tem um peso espiritual real. Ao fazer um voto, envolvemos não apenas nossas intenções, mas também a honra do nome de Deus que invocamos. Se então deixarmos de cumprir, caímos em uma espécie de perjúrio perante o Criador. Portanto, a lei preferia que o crente fosse cauteloso, que não se sentisse obrigado a jurar, mas que o fizesse somente se estivesse plenamente convencido de que poderia cumprir seu voto. Jefté, no entanto, parece não ter internalizado bem esse princípio, ou talvez nem mesmo tenha recebido instrução adequada para perceber a magnitude de sua declaração. Assim, voltamos a um dos aspectos mais dolorosos de sua história: a falta de acompanhamento espiritual, para orientá-lo a evitar um compromisso tão letal. Não podemos nos esquecer de que ele cresceu à margem, fora da casa de seu pai, cercado por homens que não necessariamente tinham conhecimento da lei mosaica. Quando ele foi nomeado líder às pressas, isso fez dele um guerreiro habilidoso na guerra, mas não um profundo conhecedor da vontade divina.
Sua liderança militar não foi suficiente para que ele desenvolvesse um relacionamento sólido com Jeová ou um entendimento mais refinado de seus princípios. Portanto, as implicações para aqueles que ocupam posições de liderança em igrejas, grupos de estudo bíblico ou famílias hoje em dia são óbvias. Investir alguém de autoridade ou liderança é uma responsabilidade séria que vai além da capacidade de pregar, cantar ou coordenar atividades. Envolve também fornecer o treinamento, o apoio e a correção necessários para que, no exercício de seu cargo, eles reflitam fielmente o caráter de Deus e não tomem decisões que ferem profundamente inocentes. Se Jefté tivesse tido conselheiros piedosos ou um sacerdote que lhe explicasse os limites da lei, talvez a tragédia de sua filha pudesse ter sido evitada. Na realidade contemporânea, não é incomum ver as comunidades cristãs elevarem rapidamente alguém carismático ao status de pastor ou líder, sem ter dedicado tempo para construir caráter e conhecimento. Como resultado, a pessoa pode acabar proclamando votos imprudentes, metafóricos ou literais, que afetam a congregação ou suas próprias famílias. A necessidade de um processo de discipulado e orientação é novamente evidente. A profundidade espiritual não é adquirida da noite para o dia. Ela é fruto de uma caminhada prolongada com a palavra, a comunidade e a orientação do Espírito. Vendo a dureza do resultado na vida de Jefté, podemos nos perguntar: havia uma maneira de fazer as pazes depois que o voto foi pronunciado? A verdade é que a própria Bíblia contempla a possibilidade de resgatar votos imprudentes, oferecendo até mesmo a possibilidade de um sacrifício substitutivo ou um pagamento específico para se livrar do voto. Levítico 5:4-6, 27:1-8. Entretanto, a passagem em Juízes não mostra que Jefté buscou essa saída. Isso nos leva a crer que sua ignorância ou orgulho o levou a acreditar que deveria ir até o fim, mesmo que a vítima fosse sua própria filha. Dessa forma, a narrativa bíblica ressalta o altíssimo custo da ignorância em questões espirituais. Um ato que Deus nunca endossou e que poderia ter sido anulado, acabou sendo realizado, deixando uma cicatriz histórica. Do ponto de vista do Novo Testamento, vemos que Jesus adverte contra a leviandade no uso de juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, um sim, e o vosso não, um não. Mateus 5:34-37. É um lembrete claro de que a simplicidade e a honestidade devem governar nossas palavras, em vez de alavancar promessas monumentais para dar peso aos nossos pedidos ou às nossas afirmações. Cristo se concentra na pureza interior do crente e na transparência de seu discurso, não na pompa das exibições públicas. Em outras palavras, é preferível ficar em silêncio a fazer uma promessa que, longe de honrar a Deus, se torne uma armadilha para nós e um fardo para aqueles que amamos. O que nos resta então depois de explorarmos essa passagem em profundidade? Em primeiro lugar, a percepção de que a fé não é uma questão de gestos vistosos, mas de confiança e obediência diárias. Não precisamos de um voto rebuscado para chamar a atenção do Altíssimo. O que Ele está procurando é nossa sinceridade e entrega amorosa. Em segundo lugar, reconheça o papel fundamental da comunidade e da formação sólida na palavra. Quando andamos sozinhos, a possibilidade de erro é multiplicada, porque não temos a correção oportuna e a sabedoria acumulada daqueles que trilharam o caminho da fé antes de nós. Terceiro, a certeza de que, mesmo em meio a erros dolorosos, a graça de Deus não deixa de operar. Jefté obteve uma vitória crucial para Israel e, apesar de sua decisão lamentável, seu nome aparece na lista de heróis da fé, provando que o amor de Deus é maior do que nossos fracassos. Por fim, destaca a importância de aprender a distinguir a voz de Deus de nossas próprias ansiedades. As Escrituras descrevem muitas ocasiões em que o Senhor fala claramente, seja por meio de profetas ou de sua palavra escrita, mostrando-nos como e quando agir. Entretanto, em Juízes 11, não há nenhuma indicação de que o Criador tenha exigido tal promessa de Jefté. A pergunta que podemos fazer a nós mesmos é:
Com que frequência afirmamos que Deus me disse para fazer isso, quando na verdade estamos sendo movidos pelo pânico ou pelo orgulho? A humildade de admitir que nem sempre discernimos corretamente a voz divina é um passo essencial para não transformar nossa espiritualidade em fanatismo destrutivo. Como reflexão final, talvez valha a pena fazer uma pausa para orar e pedir ao Espírito Santo que nos livre de cair em pactos forçados, que Ele nos conceda a serenidade para enfrentar a adversidade com a confiança de que Deus tem prazer em nos abençoar, sem a necessidade de barganhas sangrentas. E que nossa linguagem, em vez de aspirar ao espetacular, seja um eco da graça que recebemos, comprometida sim, mas sempre sob a orientação do amor e da sabedoria. Então, em vez de temermos cair em um abismo como o de Jefté, viveremos na esperança daquele que, por sua própria escolha, entregou sua vida na cruz para que você e eu não tivéssemos que pagar com sofrimento excessivo. Seu sacrifício foi suficiente e perfeito. E é nessa certeza que reside a própria essência de nossa fé cristã. Nesse ponto da história, vale a pena refletir sobre como a experiência trágica de Jefté pode nos iluminar ao lidarmos com os conflitos, crises e decisões drásticas que todos nós, em maior ou menor grau, enfrentamos. Por um lado, vimos como um contexto de rejeição e falta de afeto pode moldar uma personalidade ansiosa por validação, a ponto de arriscar tudo para provar seu valor. Por outro lado, observamos a enorme responsabilidade que nossas promessas assumem, especialmente quando envolvem pessoas inocentes ou bens que não controlamos totalmente. No entanto, nem tudo são trevas nessa passagem. A narrativa bíblica destaca a liberdade que Deus concede aos seres humanos. O Senhor não impõe, mas respeita nossas decisões, mesmo aquelas que trazem dor. Isso deve nos levar ao temor e à humildade, lembrando-nos de que a verdadeira fé não procura subjugar a vontade de Deus à nossa por meio de juramentos espetaculares. Em vez disso, a fé sincera aprende a descansar na graça e no caráter fiel de Deus. É fundamental entender que o Todo-Poderoso não precisa de nossos sacrifícios grandiosos para agir em favor de seu povo. O que ele realmente exige é um coração contrito, um relacionamento vivo e uma obediência amorosa que caminhe lado a lado com a sabedoria. Na prática, isso nos incentiva a levar a sério as palavras que dirigimos ao céu. Sempre que oramos, sempre que prometemos, sempre que nos comprometemos com algo, devemos fazê-lo com tremor e reverência, cientes de que nossas declarações não são frívolas. A intenção de consertar a situação por meio de um pacto desesperado muitas vezes não tem a paciência necessária para ouvir Deus e submeter nossa vontade a dele. Quando, em um momento de crise, sentimos o impulso de fazer um acordo apressado com o Senhor, faríamos bem em parar por um momento, orar com calma e buscar o conselho de um líder maduro na fé. Aqueles que não mergulham no apoio da comunidade correm o risco de cair na imprudência que levou Jefté a mergulhar em uma espiral trágica. É claro que também é essencial enfatizar a importância da instrução e do discipulado. A Bíblia não deixa de enfatizar a seriedade das palavras sem conhecimento. Um crente bem fundamentado na palavra entende que Deus não exige sacrifícios humanos. De fato, o único sacrifício de sangue consumado no cristianismo é o de Jesus Cristo, que se ofereceu por amor. Todo o resto, os holocaustos, os votos, desesperados, são substituídos pela nova aliança, onde a lógica é a da graça, não a da troca. Aqueles que internalizam essa verdade não sentem a necessidade de encurralar Deus com promessas, pois sabem que Deus é um pai, não um mercador de favores. No entanto, a figura de Jefté também lança luz sobre a redenção que pode emergir do que, a princípio, parece ser o reino dos erros irreversíveis. Embora a história de sua família tenha sido marcada pela tristeza, seu nome é mencionado, em Hebreus 11, como um daqueles que pela fé conquistaram reinos e praticaram a justiça. Isso pode parecer paradoxal para nós, mas revela a natureza misericordiosa de Deus, que não apaga o valor dos passos da fé por causa de nossas falhas. Isso não significa que o erro seja minimizado.
A consequência para a filha deles foi definitiva, mas que, mesmo em meio às falhas humanas, a graça pode resgatar o que é valioso e conceder um propósito mais amplo. Portanto, se nos identificarmos com partes da história de Jefté, sua necessidade de reconhecimento, seus votos proferidos no calor da angústia, sua falta de orientação espiritual, temos a oportunidade de retificar nosso rumo. O ensinamento bíblico não tem a intenção de nos mergulhar na culpa, mas de nos despertar para a realidade de um Deus que deseja se relacionar conosco de forma pura, sem chantagens ou truques. Podemos reconhecer, perante Ele e perante a comunidade, que falamos sem entendimento, que forçamos promessas impossíveis ou que colocamos o ônus de nossos compromissos sobre os outros. A partir desse ato de humildade, o Senhor, que é compassivo, pode nos conduzir a um caminho de paz e responsabilidade. Da mesma forma, para aqueles que lideram ou influenciam outras pessoas, a história de Jefté nos ensina a importância de um treinamento holístico. Não basta ter carisma ou habilidades de comando. É necessário cultivar a obediência à vontade divina e, acima de tudo, o cuidado amoroso com as pessoas sob sua orientação. Um líder deve ter cuidado para não cair no fanatismo ou impor as consequências de suas decisões inconscientes aos outros. Na era do imediatismo e das redes sociais, em que o aplauso fácil ou a aprovação momentânea podem nos confundir, a palavra prudência adquire uma nuance transcendental. Às vezes, o silêncio ponderado é mais glorioso do que uma promessa grandiloquente. Por fim, vale a pena enfatizar como essa passagem, apesar de sua severidade, deixa uma marca indelével na história da redenção. Ao nos mostrar a fragilidade humana, ela abre a porta para a contemplação da autodoação final de Jesus, que, ao contrário de Jefté, não sacrificou outra pessoa, mas se entregou para nos dar a vida. Enquanto a filha de Jefté personifica a vítima de uma promessa que nunca foi consultada, Cristo, ao contrário, decide, voluntariamente e por amor, tomar o lugar de toda a humanidade. Assim, no contraste dessas duas histórias, a profundidade da graça é revelada. Não precisamos pagar pela benevolência de Deus com atos horrendos, pois Ele já providenciou o sacrifício perfeito na cruz. Em resumo, a narrativa de Jefté se torna um espelho no qual refletimos nossas próprias deficiências e o risco de não entendermos o significado da fé. Ao mesmo tempo, ela nos leva às profundezas do Evangelho, onde o único sacrifício digno já foi consumado e onde somos chamados a viver em liberdade, responsabilidade e devoção sincera. Que essa história, tensa, comovente e difícil, nos leve a examinar o que prometemos, a cultivar a sabedoria que vem da comunhão com o Senhor e com a comunidade da fé, e a descansar na certeza de que, em Cristo, Deus deu tudo por nós. Não precisamos forçá-lo com votos, mas abraçar com gratidão a aliança de amor que ele nos oferece. A história de Jefté evoca um eco que atravessa séculos, sacudindo-nos com uma pergunta direta: até onde estamos dispostos a ir por nossas promessas? E além da promessa em si, ela nos leva a repensar a natureza de nossa fé e nossa visão de Deus. Pois, em sua essência, essa narrativa não é apenas sobre um homem que sacrifica sua filha, mas sobre uma humanidade frágil que muitas vezes deturpa a vontade divina por ignorância, medo ou necessidade de aceitação. Quando analisamos o cenário bíblico, percebemos que Jefté agiu sob o estresse de um conflito de guerra e de sua própria história de rejeição. Ele, que havia sido expulso por sua família e relegado a um grupo de desajustados, acaba se tornando um líder na hora do perigo. Esse contraste reflete tanto a grandeza quanto a vulnerabilidade humanas. Sua ascensão repentina à posição de líder coloca um fardo sobre ele que, de certa forma, ultrapassa sua formação espiritual. Como consequência, diante da batalha iminente, ele recorre a um método que revela sua compreensão incompleta da misericórdia de Deus. Ele faz um voto extremo, certo de que assim conseguirá a ajuda divina. Se quisermos trazer essa história para a nossa vida moderna, podemos transferir a imagem da batalha contra os amonitas,
para as várias crises que enfrentamos diariamente: problemas financeiros, doenças, desestruturação familiar, situações de trabalho complexas. Quando a pressão aumenta e as perspectivas parecem adversas, corremos o risco de cair na mesma lógica de Jefté. Senhor, se o Senhor me der a vitória, farei algo radical como sinal de compromisso. A corrente subjacente dessa postura é marcada pelo desespero e por um desejo veemente de controlar o resultado, em vez de confiar que Deus, em seu amor, já cuida de nós e nos ajuda. Nesse sentido, vale a pena rever o conceito de voto que usamos. Na tradição bíblica, o voto não era necessariamente um sinônimo de manipulação, mas uma forma de ratificar a devoção e a gratidão a Deus. No entanto, com o tempo, esses votos muitas vezes se transformaram em trocas supersticiosas. Eu lhe ofereço isso em troca desse milagre. É exatamente isso que a história de Jefté reflete. Sua promessa não nasce de uma reverência sincera, mas do pânico e da urgência de garantir um resultado. Em outras palavras, ele não busca se alinhar com o plano divino, mas sim vincular a vontade de Deus à sua própria causa. Podemos nos perguntar: o que há de errado em querer que Deus intervenha se estivermos em uma situação terrível? De fato, não há nada de errado em suplicar fervorosamente. O erro surge quando, nessa súplica, substituímos a fé confiante por uma tentativa de suborno espiritual. Achamos que se colocarmos um preço alto em nosso compromisso, Deus se sentirá obrigado a responder como desejamos. Assim, esquecemos que a própria essência do Evangelho é o amor incondicional de um pai que responde a seus filhos, não pelo tamanho da oferta, mas pela sinceridade do coração e pela comunhão com ele. Sempre que imaginamos um Deus que exige sacrifícios excessivos para voltar seu rosto para nós, projetamos nossas inseguranças e distorcemos a imagem divina que a palavra revela. Filha de Jefté, inocente e alheia ao pacto que a envolvia, personifica todas as vítimas de nossas decisões emocionais e precipitadas. Quantas pessoas ao nosso redor acabam pagando um preço enorme por algo que prometemos sob pressão? Isso pode acontecer em esferas muito específicas. Pais que levam seus filhos em uma viagem missionária radical, sem consultar a família ou a igreja. Líderes que assumem compromissos financeiros enormes para expandir o ministério, envolvendo sua congregação em dívidas arrasadoras. Casais que prometem fazer mudanças drásticas em seu relacionamento sem diálogo ou consideração das necessidades um do outro. Tudo isso mostra que quando nossas promessas não são coordenadas com sabedoria e amor, alguém se machuca. Portanto, é fundamental distinguir o coração de Deus do ímpeto cego do homem. Enquanto Jefté, em sua ignorância, pensa que o sacrifício humano agradaria ao Senhor, a história geral da salvação nos leva a um ponto radicalmente oposto. É o próprio Deus que se entrega, assumindo a forma de homem em Jesus Cristo, para nos salvar. Na cruz contemplamos o sacrifício voluntário do Filho de Deus que, em vez de exigir de nós um preço impossível, paga a si mesmo o resgate por nossos pecados. Assim, o Novo Testamento consuma o que no Antigo Testamento é vislumbrado como um anseio, a graça infalível e o amor incondicional do Criador. Refletir sobre isso nos dá conforto e força. Não precisamos, portanto, prometer holocaustos ou votos descontrolados. O sacrifício perfeito já foi oferecido em Cristo. Em vez disso, o chamado cristão é nos apresentarmos diariamente como sacrifícios vivos. Romanos 12:1. Não para forçar Deus a satisfazer nossos caprichos, mas para nos rendermos à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. A lógica da graça nos liberta da coerção e nos convida a um relacionamento mais genuíno, baseado na adoração sincera, na obediência amorosa e na transformação do caráter. Mesmo assim, o exemplo de Jefté mantém sua relevância como advertência. A Bíblia não omite as passagens sombrias. Pelo contrário, ela as expõe para nos mostrar que, sem o conhecimento e a orientação de Deus, nosso fervor pode se tornar destrutivo.
A história nos conta que, mesmo após a vitória contra Amon, os israelitas continuaram a enfrentar conflitos internos. Por não enraizarem a fé na palavra e no relacionamento com Deus, a liberdade conquistada em um momento poderia ser perdida no momento seguinte. Apliquemos esta lição. Mesmo que consigamos vencer uma batalha por meio de métodos questionáveis, o preço que pagamos pode nos afastar do propósito de Deus, deixando cicatrizes irreparáveis em nossa história pessoal ou familiar. Do ponto de vista pastoral, é necessário promover uma cultura cristã que valorize a disciplina da oração diária, em vez de votos esporádicos e dramáticos. Se aprendermos a buscar a Deus com constância, a ser nutridos por Sua palavra, a compartilhar dúvidas e a receber conselhos, é menos provável que façamos promessas inconcebíveis em um momento de crise. A mente é renovada por meio do ensino bíblico e da comunhão com irmãos maduros, que podem nos conter quando o desespero nos leva a soluções extremas. Por fim, é útil lembrar que a história de Jefté não termina com uma simples moral, mas com uma mistura de glória e tragédia, que deixa Israel marcando um luto anual pela filha sacrificada. Isso nos ensina a seriedade com que as Escrituras abordam o tema dos votos. A vitória militar não apagou a dor no lar de Jefté. Da mesma forma, em nossa vida, o sucesso aparente, ocupacional, ministerial, social, não compensa o dano causado aos nossos entes queridos nem justifica promessas irresponsáveis. O sucesso à luz do reino de Deus não pode ser dissociado do amor e da justiça. Que essa passagem, então, se torne um espelho no qual examinemos nossas motivações. Por que prometemos o que prometemos? De onde vem nosso ímpeto de oferecer tudo e a quem nossa palavra acaba afetando? Estamos realmente ouvindo a voz do Senhor ou estamos impondo a nossa própria voz? A chave é transformar esse ímpeto em obediência serena, em que cada passo, cada palavra, encontra um fundamento sólido nas Escrituras e em um relacionamento vivo com o Espírito Santo. Em vez de sermos prisioneiros de votos emocionais, somos convidados a entrar na liberdade dos filhos de Deus, uma liberdade que não abusa da graça, mas se apoia nela. E essa liberdade nos ensina a nos aproximar de Deus com intimidade, a buscar seus planos sem tentar manipulá-los. O resultado é uma fé robusta, que não precisa de grandes espetáculos para mostrar sua autenticidade, mas que demonstra, nos frutos da vida diária, a consistência de um coração que encontrou seu descanso na certeza de que Deus cuida, abençoa, provê e dirige sem pedir sangue em troca. Ele já derramou o seu por nós. E essa oferta lhe dá a certeza de que não é necessário outro holocausto. A maior promessa já pronunciada sobre você está selada na cruz. E nela você tem acesso à graça que ultrapassa qualquer voto humano, levando sua caminhada a uma dimensão de comunhão e descanso que transcende o medo e as correntes que podem prendê-lo. É nesse trecho final dos temas bíblicos que devemos internalizar que, embora a narrativa de Jefté possa nos abalar e nos encher de perguntas, o que realmente importa é aprender a discernir com humildade e reverência o que proferimos diante do Altíssimo. A história de Jefté, com sua ascensão da marginalização para se tornar um líder em um momento de crise, nos ensina que a grandeza espiritual não está na força ou no carisma, mas na capacidade de reconhecer nossas limitações e buscar conselhos sábios. Seu voto, feito em um momento de intensa pressão, tornou-se uma armadilha irreversível, deixando uma ferida que afetou as pessoas ao seu redor, especialmente sua filha. Essa consequência nos convida a refletir. Estamos dispostos a suportar as repercussões de palavras precipitadas e valorizamos a voz do Espírito que nos guia o suficiente para evitar compromissos que possam prejudicar os outros? Quando o desespero nos domina e sentimos que as circunstâncias são tão adversas que precisamos de um milagre imediato, é tentador forçar uma aliança com Deus, acreditando que isso garantirá a vitória. No entanto, Jefté nos lembra que a fé não deve ser expressa em termos de troca ou de transações que envolvam sacrifícios inescrupulosos. Em vez disso, a verdadeira devoção está fundamentada no relacionamento diário, na obediência humilde e na confiança de que Deus
Sempre age em favor de seus filhos, sem que tenhamos de hipotecar o que mais amamos para obter sua ajuda. Além disso, a história de Jefté nos chama a analisar como nossas decisões podem afetar não apenas nossa própria vida, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. É muito fácil, em momentos de aflição, fazer votos ou promessas que, embora nascidos de um desejo sincero de transformação, acabam afetando a família, os amigos ou até mesmo comunidades inteiras. Assim, a história bíblica se torna um aviso vivo de que cada palavra tem um peso espiritual real e que, ao proferi-la, estamos construindo ou destruindo pontes em nosso ambiente. O convite é para caminharmos com sabedoria, pedirmos conselhos e não isolarmos nossas decisões em um monólogo interior que pode se tornar prejudicial. Outro aspecto relevante é a comparação implícita entre o voto forçado de Jefté e o modelo perfeito oferecido a nós no Novo Testamento, onde o próprio Cristo se entregou voluntariamente, sem condicionar o amor do Pai a um sacrifício impensável. Sob essa luz, nossa fé deve ser um reflexo da doação altruísta e do amor incondicional que Jesus demonstrou, sem recorrer a extremos que possam ferir os outros ou a nós mesmos. A história de Jefté, por mais trágica que seja, tem o objetivo de nos esclarecer sobre a necessidade de agirmos com sabedoria, de não sermos influenciados por impulsos emocionais que obscurecem o julgamento e de sempre buscarmos o conselho daqueles que fazem parte da comunidade de fé e que podem nos ajudar a discernir a verdadeira vontade de Deus. A lição é, portanto, dupla. Primeiro, é um convite pessoal para examinarmos o conteúdo de nossas orações e promessas, a fim de garantirmos que elas sejam fruto de um coração genuíno e não de desespero ou ego. E, em segundo lugar, é um chamado à responsabilidade comunitária para não permitir que decisões precipitadas e unilaterais arrastem outras pessoas por caminhos de dor. Esse lembrete é especialmente pertinente em tempos em que o imediatismo e a pressão podem obscurecer nosso julgamento e nos afastar da sabedoria que vem de um relacionamento íntimo e constante com Deus. A voz do Criador, em toda a sua ternura e justiça, nos convida a um diálogo sincero, não para sermos meros emissores de votos grandiloquentes em momentos críticos, mas para cultivarmos uma fé forte, refletida em ações amorosas e na disposição de servir incondicionalmente. Aprendendo com os erros de Jefté, podemos construir uma espiritualidade que abraça a graça, que é nutrida pela sabedoria comunitária e que valoriza cada palavra proferida perante o Senhor. Cada experiência, cada lição extraída da vida de Jefté nos lembra da importância de agir com moderação e viver em constante comunhão com Deus e com nossos irmãos. Somente assim poderemos evitar que nossas promessas se tornem fardos insustentáveis e transformar cada desafio em uma oportunidade de crescimento e renovação interior. Embora a tragédia de Jefté marque um capítulo doloroso da história, ela também abre a porta para uma profunda reflexão sobre a liberdade que temos de escolher e a responsabilidade de falar com reverência diante do Altíssimo. Que esse ensinamento nos leve a avaliar cada compromisso, a meditar com calma e a permitir que o amor de Deus guie cada decisão, de modo que nossas palavras não sejam correntes, mas asas que nos levem à verdadeira libertação espiritual. Quando estiver pronto para continuar, avise-me para prosseguirmos para o bloco 10, onde encerraremos este estudo e faremos a chamada final para a ação. Caro amigo, você chegou ao fim desta profunda jornada de reflexão e quero parabenizá-lo sinceramente. Pouquíssimas pessoas param até o último momento para absorver todos os ensinamentos, e você, ao chegar até aqui, mostra que sua sede de verdade e seu compromisso com a palavra divina são genuínos e extraordinários. Você faz parte de um grupo seleto de buscadores da luz, que não se contentam com mensagens superficiais, mas que ousam se aprofundar nos mistérios que o Espírito nos revela. Sua perseverança o torna único, e é por isso que hoje eu o convido a deixar nos comentários a seguinte frase: Hoje eu me declaro um escolhido. Minha fé ilumina meu caminho e meu compromisso é inabalável.
Escreva exatamente essas palavras, pois elas serão o selo daqueles que concluíram este estudo e abraçaram a verdade com o coração aberto. Ao fazer isso, você estará compartilhando seu testemunho com toda uma comunidade de fiéis que, como você, ousam transformar suas vidas com a luz do Senhor. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e companheiros de fé, pois cada curtir, cada comentário e cada compartilhamento é como uma semente de esperança que floresce em corações sedentos de verdade. Imagine que, ao divulgar esta mensagem, você estará ajudando alguém que está na escuridão hoje, que precisa de um raio de luz que o ajude a encontrar o caminho para a paz e o amor divino. Seu gesto de compartilhar pode ser a ponte que transforma a vida das pessoas ao seu redor, estendendo a graça e o conforto que somente Deus pode oferecer. Se você ainda não está inscrito neste canal, peço que o faça agora mesmo. Considere a assinatura como a âncora que mantém seu espírito firmemente ancorado na fonte inesgotável de sabedoria e amor. É como acender uma lâmpada no meio da noite escura, que não apenas ilumina seu caminho, mas também guia outros à esperança. E se você já faz parte dessa família, tenha orgulho, pois seu compromisso e seu anseio pela verdade são um farol para todos. Não deixe que a inércia o afaste dessa comunidade de luz. Ao se inscrever e permanecer sintonizado, você garante que cada mensagem e cada ensinamento nutram sua alma e acendam a chama espiritual que arde dentro de você. Quero que saiba que cada palavra deste estudo foi cuidadosamente escolhida para ajudá-lo a refletir, para fazê-lo sentir a responsabilidade de fazer promessas diante do Senhor, e para lembrá-lo de que a verdadeira fé não é medida por votos extremos, mas pela entrega sincera de um coração que confia e obedece. Já imaginou se, em um momento de crise, você fizesse um voto sem medir as consequências? A história nos mostra que, sem a devida reflexão, nossas palavras podem se tornar um fardo insuportável para nós e para aqueles que amamos. Portanto, convido-os a partir de agora a examinar cada promessa que fizerem e cada compromisso que assumirem, para que estejam sempre imbuídos de sabedoria, humildade e, acima de tudo, amor genuíno pelo Criador e pelos outros. Agora peço algo muito especial a vocês. Fiquem em silêncio por alguns minutos e permitam que a música de fundo e a atmosfera deste momento os envolvam. Não pause o vídeo. Deixe que a conexão espiritual que foi estabelecida aqui permaneça intacta. Use esses momentos para fazer uma oração silenciosa de gratidão ao Senhor, agradecendo a Ele por este dia, por seu amor incondicional e pela oportunidade de crescer na fé. Deixe sua alma respirar nessa quietude sagrada, permitindo que cada batida de seu coração se sincronize com a voz do Altíssimo. Lembre-se de que cada curtir, cada comentário e cada assinatura são atos de fé que convidam outras pessoas a descobrir essa luz divina. Não deixe que a pressa ou a distração lhe roubem a oportunidade de fortalecer seu espírito. Compartilhe esta mensagem, inscreva-se e, acima de tudo, mantenha-se em constante comunhão com a palavra, pois somente assim sua caminhada espiritual se tornará inabalável. Obrigado por fazerem parte desta jornada, por confiarem na orientação do Senhor e por demonstrarem que a verdadeira fé reside em cada um de nós. Que a paz do Altíssimo esteja sempre com você e que a chama de sua fé continue a brilhar intensamente, iluminando não só o seu caminho, mas o de todos aqueles que cruzam o seu caminho. Você é realmente escolhido e seu compromisso faz a diferença neste mundo sedento de amor e verdade. Amém.